Salve, salve, minha gente! Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galerinha do sétimo ano? Tá tudo bem? Então nós vamos aqui retornar à nossa segunda aula para tratar sobre as cruzadas, beleza? Então bora lá. Então as cruzadas. Primeiro a gente tem que entender o que foram as cruzadas. No início do ano eu passei um filme para vocês que se tratava das cruzadas. Então não é nenhuma novidade, né? Porque vocês viram no filme como é que funcionava essas cruzadas. Então eu vou fazer um apanhado aqui geral, um resumo básico, e aí nós retornaremos um pouquinho para o filme, tá certo assim? Então bora lá. Então, o que foram as cruzadas? É importante você compreender esse conceito. Elas foram expedições, né? Financiadas geralmente pela nobreza, financiadas pela Igreja Católica, né, pelo cristianismo. Essas expedições elas tinham um caráter religioso, porque elas queriam disseminar o cristianismo, expandir o cristianismo, né, a Igreja Católica queria isso. Caráter econômico, porque os nobres que também financiavam essas expedições, eles queriam que essas pessoas, que esses cavaleiros, né, conquistasse terras férteis, né? Pudesse conquistar novas terras férteis. E também de caráter militar, porque tinham soldados, tinham cavaleiros, né? Como nós tínhamos os cavaleiros templários, que eram um grupo das cruzadas específico para fazer esse tipo de atividade, né? Então elas eram organizadas geralmente pela igreja, ó, essas cruzadas, para combater os inimigos do cristianismo, né? Então aquelas pessoas que não acreditavam no cristianismo, eles eram chamados de herege. E havia geralmente nessas cruzadas, gente, muita violência, como vocês puderam observar naquele filme. As pessoas que não acreditavam em Jesus, não acreditavam no cristianismo, eram mortas, né? Eles matavam em nome de Jesus. Eles chegavam e matavam em nome de Jesus. Principalmente esse conflito entre os turcos aí, entre os muçulmanos, entre os que são os povos adeptos do islamismo, entre os judeus, né, que habitavam Jerusalém, né, que fazem as peregrinações lá em Jerusalém, onde foi Jesus crucificado, né? Então vamos lá. Então nós temos alguns fatores causados pela essa cruzada. Ela trouxe algo benéfico, né? Teve algo que não foi bom, mas ela trouxe também algo benéfico. Então, primeiro, esses principais os fatores, né? O fator religioso. Por que da religião? A religião ela prometia a essas pessoas que embarcassem, são as cavaleiros, né? Em expedições militares, ela dizia que eles tinham, se eles fossem servir à igreja, servir ao Papa, eles tinham a salvação da alma e teriam a salvação da vida eterna, não é? Então, vocês lembram que nós estamos estudando aí a Idade Média, onde tudo se resolvia pela fé, né? Os princípios religiosos da fé eram muito determinantes. A ciência ela não explicava tudo, né? Havia aí um embate em que a Igreja Católica estava com um poderio muito forte, tá certo? E aí nós temos as consequências, né? Aliás, nós temos as questões econômicas, né? Os fatores econômicos que eram conquistar terras férteis, né? O que são terras férteis? São terras boas para o plantio, onde você pode plantar em abundância e colher também em abundância, né? Grande quantidade de grãos, grande quantidade de alimentos para alimentar o seu povo, tá certo? E consequentemente comercializar esses alimentos, não é? E adquirir dinheiro. Então nós tivemos algumas consequências. Primeiro foi a formação dos estados latinos lá no Oriente, não é? E tivemos a expansão do cristianismo. O cristianismo ele aumentou, foi se expandindo com essas conquistas dessas cruzadas, né? Porque eles cruzavam as rotas do Mediterrâneo, as rotas de vários lugares para poder expandir o cristianismo. Ora, mais tarde isso são chamados de missões. Alguns cavaleiros vieram até aqui para o Brasil. Inclusive nós temos aí o Padre Inácio de Loyola, que no Brasil foi um dos primeiros professores, e vieram para cá educar os índios, né, que foram os jesuítas, os padres jesuítas, né, enviado pela própria igreja, não é, para educar esses civícolas, os povos selvagens que aqui habitavam. Então por isso que hoje no Brasil nós somos um dos países mais católicos do mundo,
né? Tem muito católico aqui porque nós fomos, digamos assim, colonizados pelos portugueses, adeptos, né, da religião cristã, e houve essas missões aqui onde houve uma grande catequização de povos indígenas e de brasileiros consequentemente. Depois a gente explica isso aí melhor, tá certo? Nós tivemos a reconquista da Península Ibérica, né? Aqui Espanha, nessa Península Ibérica aqui, nós temos, né, basicamente a formação dos estados da Espanha e Portugal, a Península Ibérica, né, que é uma partezinha ali próxima à Itália, na Europa. Espanha e Portugal. Intolerância religiosa contra os judeus. Não foi só contra os judeus, né, essa intolerância religiosa, como eu estou dizendo, né? Eles tinham intolerância contra os judeus, contra os muçulmanos, né? Os povos islâmicos que adoravam Maomé lá, fazendo as peregrinações em Jerusalém, tá certo? E o estabelecimento de novas rotas comerciais, né? Isso foi importante porque essas cruzadas abriram caminho, porque eram rotas às vezes fechadas, né? Por conta de que não havia, digamos assim, o acesso por conta de outros povos, eram fechados, então houve o acesso de rotas comerciais, né? Isso aí também foi muito importante. E o enfraquecimento da aristocracia feudal. O feudalismo, onde é porque as pessoas começaram a sair, né, dos feudos do campo e foram para as cidades, foram comercializar, né? Começaram a sair. Então houve um enfraquecimento, né, da aristocracia feudal, porque também houve um fortalecimento do poder real, que essas pessoas nessas cruzadas, eles angariaram muito dinheiro, né, muitos impostos para fortalecer quem? A figura do rei, que também tinha uma bênção da Igreja Católica, né? Então houve isso aí. E o enriquecimento do Oriente, né? O Oriente hoje, onde é que está o Oriente? O Oriente são hoje países do Japão, da China, da Coreia, né? Aquele país dos povos pequenininhos, né? Dos olhos pequenininhos, né? São os países lá do Oriente. Então houve um enriquecimento desses povos aí. Então Oriente, antigamente, se você lembrar, tinha uma expressão, até hoje as pessoas dizem assim, te orienta, menino. Né? Te orienta, porque o Oriente na época ele era o centro do mundo, ele enriqueceu bastante. A palavra Oriente vem do latim, né? Vem do latim, é onde o sol é nascente, né? Para onde o sol nasce, sol nascente, né? Ou seja, para onde o sol é nascente tem o que? Luz. Então quando você diz assim, te orienta, você está desorientado, você não está enxergando. Então você tem que olhar para um lugar onde vai lhe iluminar. Então o Oriente enriqueceu bastante. Então, no geral, as cruzadas foram isso, né? Foram expedições militares, houve muito conflito, muita guerra, porque a igreja queria implantar, o cristianismo queria se expandir, queria implantar as suas doutrinas, a sua forma de seguir Deus, né? Para isso vendia indulgências, vendiam terras, vendiam uma série, terras no céu. Aí existia uma série de promessas, como nós vimos aqui, a salvação da alma, a vida eterna, né? Vocês também podem até presenciar alguns filmes que tratam que há um repúdio contra as mulheres. Desde esse tempo já havia uma discriminação aí nessa época contra as mulheres, que chamavam até as coitadas de bruxas, eles queimavam as mulheres, né, nessa época. Então muitas pessoas chamavam também essa época de Tribunal da Inquisição, né? Quem não era adepto do cristianismo sofria muitas penalidades, né? Ele sofria esse Tribunal da Inquisição, queimava as pessoas, punia as pessoas. Então muitos desses cavaleiros, que são cruzadas, eles tinham um esboço de uma cruz, se vocês puderem ter observado lá no filme, né? Eles eram nobres, recebiam também títulos, recebiam terras da Igreja Católica para que outras pessoas pudessem trabalhar, eram barões, né? Essas pessoas, eles trabalhavam em nome também de um rei, aí fortaleceu muito o poder real, tá certo?
E, como eu digo, eles matavam muito em nome de Jesus, né? Era algo assim muito complicado naquela época. Só que a gente tinha que entender, a gente tem que olhar a história com um olhar diferente, não é? Então há sempre um conflito de interesses nessas questões, tá certo? Então é importante que vocês façam uma leitura complementar. Então, em relação às cruzadas, nós tivemos aí 8 cruzadas, né? A primeira delas aqui foi desenvolvida pela Igreja Católica pelo Papa Urbano II, né? O Papa Urbano II foi que financiou, né? Organizou essa primeira cruzada. Então, no geral, foram 8, foram financiadas pela igreja, por nobres, né? E cada uma com um intuito, com a ideia diferente, né? Então é importante que vocês façam a leitura para visualizar isso, tá certo assim? Então valeu, galera, show de bola, até a próxima aula.